Você sabe o que é ser liberal na perspectiva econômica? Neste vídeo, vamos apresentar os fundamentos do liberalismo econômico e de que maneira estes se aplicam no contexto atual. Então fica com a gente! Nascido no século XVIII, com base na ideologia do movimento iluminista, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, o liberalismo se tornou uma das principais ideologias do capitalismo, sendo também a teoria que mais se aproxima da nossa realidade. No Brasil, o surgimento do pensamento liberalista data o período imperial, chegando ao país em meio aos conflitos associados à manutenção das liberdades individuais relacionados à monarquia e à escravidão, tendo o período ficado marcado pelas dissidências políticas entre os indivíduos liberais e os conservadores. O liberalismo ainda é um campo obscuro para muitas pessoas, havendo o grande desconhecimento acerca das temáticas que o englobam, assim como suas estruturas e propostas, tendo como objetivo a garantia das liberdades individuais e a limitação da atividade do Estado nas decisões econômicas. Na maioria das vezes, o liberalismo perpassa mais questões econômicas do que propriamente políticas. Portanto, vamos nos ater à análise econômica deste tema. Venha conosco aprender o que é o liberalismo econômico e como ele é exercido nos dias atuais. O liberalismo econômico, assim como a ideologia liberalista propriamente dita, também nasceu durante o século XVIII, surgindo como uma nova teoria que explicaria a relação entre o capitalismo, o conceito de propriedade privada e a liberdade individual. A partir da produção de filósofos e teóricos que ajudaram a difundir a ideologia, o liberalismo econômico foi firmado nos pilares do papel mínimo do Estado nas relações econômicas, da livre concorrência e da vantagem comparativa. Então, são pilares do liberalismo econômico. Primeiro, os liberais acreditam que a intervenção do Estado no mercado é prejudicial ao desenvolvimento econômico. Sendo assim, a teoria do liberalismo defende o Estado mínimo, ou seja, a redução do papel do Estado e a fiscalizador dos direitos e deveres dos cidadãos e das liberdades individuais, não possuindo o caráter regulador das atividades econômicas e sociais. De acordo com as premissas do liberalismo econômico, tais atividades seriam reguladas pelo próprio mercado. Ao defender a perspectiva da livre concorrência, o liberalismo assume que qualquer indivíduo possui o direito de abrir seu próprio empreendimento, concorrendo livremente com outros negócios do mesmo setor, sendo a definição de preços e qualidade de produtos dever das próprias empresas. Nesse sentido, nenhuma empresa possui vantagens sobre outras proporcionadas pelo Estado, estando submetidas apenas à mão invisível do mercado, conceito criado por Adam Smith para definir a capacidade de autorregulação econômica. Ainda há a defesa do câmbio livre, ou seja, a livre comercialização de produtos entre diferentes países, não havendo protecionismo em relação aos produtos internos, comum em países onde há regulação econômica do Estado. A lei da oferta e demanda, nesse sentido, se torna responsável pela regulação de preços, sendo equacionados com parâmetros de saturação de produtos, quanto mais produtos, menor valor, e quantidade de procura. Quanto maior a demanda, maior o preço. Por fim, a defesa da vantagem comparativa está relacionada ao investimento na produção de artigos que permitam ter vantagens em relação ao cenário internacional, sendo cada país responsável pelo fornecimento de determinada categoria de produtos. Podemos utilizar o exemplo do Brasil com a exportação de grãos de soja, tendo atingido em 2022 até agosto o valor de exportação de 3,76 bilhões. Ainda, como uma curiosidade, o enaltecimento do trabalho livre e assalariado pela ideologia liberalista no século XVIII fez com que ela fosse uma das principais ideologias defendidas pelas manifestações contrárias à manutenção do trabalho escravo naquele contexto. O liberalismo econômico foi o movimento que originou o capitalismo como conhecemos hoje, mesmo que ele não seja aplicado em sua totalidade. As vantagens do modelo econômico liberal envolvem a diminuição da burocracia estatal pela defesa do papel mínimo do Estado, a melhoria dos serviços privatizados pelo incentivo à competitividade entre as empresas, o fluxo contínuo de capital internacional pela flexibilização das barreiras alfandegárias e o incentivo ao enriquecimento dos países, através do uso das táticas de vantagem comparativas mencionadas anteriormente. No entanto,
Como todo modelo econômico, o liberalismo apresenta algumas fragilidades que precisam ser constantemente revisitadas ao longo do tempo. A principal delas diz respeito à questão da desigualdade social. Ao dispor o mercado ao centro e incentivar o esvaziamento da intervenção econômica estatal, o liberalismo suscita críticas quanto ao esgotamento também das medidas econômicas de bem-estar social promovidas pelo próprio Estado, algo que contribuiria para o aumento da disparidade entre os mais ricos e os mais pobres. Tais críticas ganham cada vez mais força à medida que prevêem a possível fragilidade da democracia, havendo a necessidade de adaptação do pensamento liberal em momentos mais contemporâneos. Como o pensamento liberal funciona nos dias atuais? O liberalismo foi dividido em várias vertentes e ideias, determinadas pela localidade em que são concebidas e seus contextos econômicos e políticos, sendo possível a visualização da mais diversa gama de indivíduos intitulados liberais, seja quais forem seus posicionamentos políticos e morais. Apesar de não conseguir se desenvolver de maneira plena no mundo, o modelo econômico liberal é muito discutido na atualidade, tendo sido revisitado inclusive pelo conceito de neoliberalismo, sendo esta a corrente mais difundida em solo brasileiro. Atualmente, o neoliberalismo é o principal sistema econômico adotado ao redor do mundo, preservando os mesmos pilares do liberalismo econômico clássico, apenas tendo-os flexibilizado e adaptado a um contexto mais contemporâneo. Foi implantado pelos governos de diversos países a partir da década de 70, sobretudo como resposta à crise do petróleo. No Brasil, o modelo econômico do neoliberalismo foi considerado uma alternativa às crises e fragilidades econômicas nacionais, sendo o país extremamente dependente do contexto internacional. O neoliberalismo considera como ponto central a diminuição do papel desempenhado pelo Estado na economia, permitindo uma maior integração dos países ao processo de globalização. Ou seja, economicamente, o Estado seria responsável apenas por fornecer a infraestrutura necessária para a produção e comercialização de mercadorias, havendo abertura para uma maior intervenção estatal apenas em momentos de crise. Ainda há a defesa da flexibilização do processo produtivo. Outra base do neoliberalismo é o incentivo às privatizações, havendo a defesa de que a gestão estatal de empresas funciona como um empecilho ao pleno desenvolvimento das leis de mercado, que deveriam ser essencialmente regularizadas pelas premissas do próprio liberalismo, como a lei da oferta e demanda, bem como a livre concorrência. Nesse sentido, o neoliberalismo se fortaleceu no solo brasileiro durante os anos de 1990, considerando os processos de privatização de grandes estatais como a Embratel e a Companhia Vale do Rio Doce. Além disso, o neoliberalismo permite a abertura para um padrão de comportamento social. Por suas bases permitirem o pensamento acerca da acumulação individual, a ideologia neoliberalista abre precedente para que o mesmo obtenha raízes na sociedade, sobretudo na área profissional, sob o conceito de empreendedorismo constantemente difundido. Bem, se você curtiu esse vídeo, não esquece, segue a gente, curte, compartilha, nós vamos trazer sempre muita pesquisa e informação para você. Até a próxima!